É a sua idade, tia. Tem que deixar uma coisa de velho. Com certeza. Vamos lá. Começando. Capítulo 9, livro 3, Populismo e Ditaduras na América Latina. Antes de a gente ver o conceito de ditadura, nós já vimos o conceito de ditadura quando nós estudamos um pouquinho o nazismo e o fascismo, de um governo controlador, sem a participação popular, onde as liberdades individuais eram suprimidas. A gente vai ver um pouquinho do populismo. E o que é o populismo? Quando a gente fala de populismo, a gente lembra do quê? Do popular, do povo, né? Então, o populismo ele foi um tipo de governo onde eles estavam tentando agradar ao povo. E esse populismo, muitas das vezes, ele era um disfarce para uma ditadura. Muitas das vezes eu estava implementando medidas populares, medidas que fossem agradar as massas para implantar um regime ditatorial. Tá? Então, na página 4, a gente fala um pouquinho a respeito desse populismo, né? E ela começa a surgir durante a Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética buscam atrair aliados por meio de ajuda financeira, apoiando os países, né? Difundindo a sua ideologia. Na América Latina, começam a surgir alguns países que têm que se posicionar. Eu fico do lado da União Soviética, eu fico do lado dos Estados Unidos. A partir da década de 30, algumas oligarquias perderam força e teve no início um novo período da política, que são os governos populistas. Gente, as principais características do populismo, deem uma olhada na página 4, esses pontinhos. Primeiro, chefes de Estado carismáticos e de grande liderança popular. O cara podia estar querendo te matar, mas ele estava sorrindo para você, dizendo que o povo era o que ele mais queria e o povo acreditava. Segundo, apoio de diferentes grupos da sociedade do governo. É o tipo de governo que apoia tanto o patrão quanto o empregado, quer agradar todo mundo. Não quer fazer feio para ninguém. Nacionalismo, ou seja, a exaltação e valorização da pátria. O que isso significa? Você tem que ter orgulho de ser brasileiro. Você tem que exaltar a sua nação, exaltar o seu país. Outra, valorização das classes populares e das suas reivindicações. Era um governo que era voltado aos anseios do povo, ao que o povo queria. E o intenso uso da propaganda política em benefício do governo. Eles utilizavam muito a propaganda política para falar bem do governo, para fazer campanha positiva para o governo, tá? Na América Latina, nós tivemos vários líderes populistas, né? E a gente vai estudar um pouquinho como esses líderes populistas implementaram governos ditatoriais, ok? E a gente começa com o México. Antes disso, marquem aí as características do populismo. Já marcaram? O Matheus já marcou, né? Características do populismo. E aí a gente vai começar a ver os 4 pontinhos. 4 não, 5, desculpa. Bom, então vamos lá. No México, Lázaro Cárdenas é considerado o principal líder populista do México. Ele chegou ao poder em 34 e se manteve no país até 40. Ele foi marcado por diversas reformas que tinham o objetivo de reverter os efeitos da crise de 29. Desemprego, êxodo rural, queda dos preços. Para incentivar a economia, ele criou o Plano Sexenal, com a proposta de efetivar a participação do Estado na economia. Ele realizou uma ampla reforma agrária no país e ele garantiu direitos trabalhistas aos trabalhadores. Tá? Em 31, ele criou a Lei Federal do Trabalho, né, que garantia a jornada de 8 horas diárias, o salário mínimo, o descanso semanal remunerado. Gente, essas reformas populistas, elas sempre criavam medidas para favorecer o patrão. Oi, querido. Ele é especial, né, gente?
segunda vez que entra aqui na sala. Ele é especial, então ele deve estar angustiado por alguma coisa e ele extravasa da maneira que ele consegue, né? Sim. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, o direito de greve era algo que era amplamente divulgado pelas camadas populistas. Os direitos trabalhistas começaram a ser divulgados para facilitar a vida da população, da classe trabalhadora, né? Ele recebeu apoio da população mexicana, as classes menos favorecidas. Só que a burguesia, ou seja, os patrões, começaram a achar ruim esse governo populista. Os patrões começam a reclamar, por quê? Porque o presidente está dando mais direito aos trabalhadores do que às elites. Ele está favorecendo os trabalhadores, dando salário mínimo, descanso semanal remunerado. E o patrão? O que ele ganha com isso? Até agora, nada. Né? Então, ele começou a incentivar a industrialização para poder agradar um pouco os patrões também. Na página 6, nós vamos falar da Argentina. O populismo também esteve presente na Argentina durante os governos de Juan Domingo Perón e a esposa dele, Eva Perón. Inclusive, a Eva, a Evita Perón, né? Ela foi um ícone da Argentina. Existem documentários, filmes que contam a história de Eva Perón. Ela foi a esposa do presidente da Argentina e ela se destacou muito dentro do cenário político. E músicas que foram criadas durante esse período e filmes que retratam a história de Eva Perón são reconhecidos até hoje. Inclusive, a Madonna, ela como é que chama? Ela foi a Evita Perón no cinema. A atriz que interpretou. Sim, ela interpretou a Evita Perón no cinema. Mas vamos lá. Durante o governo pós-guerra na Argentina, surgiu um governo tipicamente populista, chamado de peronismo, né? Em razão do nome do presidente. Perón chegou à presidência em 46 e governou até 55. Antes de ser ele presidente, ele já teve feito parte de outro governo. Ele ocupou o cargo de ministro do Trabalho, ministro da Guerra e de vice-presidente. E quando ele assumiu, ele estabeleceu medidas que beneficiavam a classe trabalhadora. O aumento dos salários, a reafirmação das leis trabalhistas, a criação dos tribunais do trabalho, um vasto sistema de previdência social, né? Ele se preocupou com a sindicalização dos trabalhadores, né? E quando ele assumiu, né, as medidas não foram apoiadas, não foram bem quistas pelos patrões, né, pelos grupos conservadores. E aí ele foi preso. Em 47, ele apresentou o Plano Quinquenal para otimizar a economia, estimulando setores industriais, porém não houve o desenvolvimento da indústria de base, como aconteceu no Brasil com Vargas. Ele incentivou a indústria e rendeu o apoio da burguesia argentina. E aí, nesse período, foram nacionalizadas grandes empresas de eletricidade e telefonia. A principal característica da política peronista foi o trabalhismo, sublinha isso aí. Em uma época de crescimento industrial e consequente aumento da classe trabalhadora, criar benefícios para atender às reivindicações operárias foi estratégia efetiva para a legitimação do novo governo. Ele queria um governo independente de influências externas, ele acabou não optando em apoiar nem o capitalismo, nem o socialismo, nem a União Soviética e nem os Estados Unidos. Porém, o primeiro governo dele foi marcado pelo autoritarismo, né? Ele era populista, mas também tinha traços autoritários. E aí nós temos um quadrinho que fala sobre a esposa dele, né? A Eva Perón, que foi influência para que o governo dele tivesse uma boa projeção. Né? Ela tinha prestígio nos mais humildes, os descamisados, né? Ela realizou programas de assistência social, distribuição de roupas, alimentos, medicamentos, e ela se tornou uma figura mítica na história da Argentina. E ela atuou na conquista
conquista do voto feminino, exercida em 1951 pelos argentinos. Então, ela teve uma participação muito ativa durante o governo do marido dela. Ela foi uma primeira-dama atuante e conquistou várias coisas para a população. Por isso que ela era muito amada pelo povo. Né? Em 49, ele foi novamente escolhido como presidente, porém, a gente sabe que o segundo mandato nunca é igual ao primeiro. Né? No primeiro, a gente faz muita coisa e no segundo não faz nada. Né? E aí, o segundo mandato foi marcado pelo agravamento da crise econômica. Em 55, um levante militar levou Perón para fora. Né? Página 8. Vamos falar sobre as ditaduras que aconteceram. Né? Em vários países da América Latina, nós tivemos várias ditaduras militares, assim como no Brasil, né? Na década de 60, outros países da América Latina também passaram por ditaduras militares. E a própria Argentina, quando Perón saiu do poder, né? Ele foi deposto pelos militares e acabou dando início a uma ditadura militar, né? E aí a gente começa a falar aqui, ó. Mesmo sem Perón no poder desde 55, a Argentina permanecia com um governo peronista. Alguns grupos radicais formaram uma guerra armada pedindo a volta do presidente. Um deles era chamado de Montoneros. O poder no início da década, Isabelita, venceu com ampla margem de votos. Né? Vítima de um ataque cardíaco, Perón morreu em julho de 74. Eu acho que a pressão é muita, né? Muitos acabam... E vou te falar outra coisa, Matheus. Muitos desses ataques cardíacos, mais tarde, foram comprovados que foram provocados por algum tipo de envenenamento. Desses ataques cardíacos não foram naturais, foram causados por alguma emboscada. Né? A vice-presidente Isabelita assumiu o posto, tornando-se a primeira mulher a governar um país da América Latina. Né? Ela movimentou a criação da Tríplice A, né? Um grupo paramilitar que agia com o objetivo de desestabilizar o governo. Ela teve seu mandato abreviado. Em março de 76, ela foi deposta com uma crise econômica. E aí a gente tem o general Jorge Rafael Videla, que assumiu o governo. Depois ele foi até condenado à prisão perpétua, mas ele assumiu o poder. E aí nós temos aí violências contra os opositores durante a ditadura militar argentina, a tortura, nós temos os militares que adotam a política que prejudicou grande parte das indústrias. Nós temos uma situação bem difícil na ditadura militar que aconteceu na Argentina. Tá? Vamos dar um pulo agora na página 11 para falar do Chile. O caso chileno, não, por enquanto a gente não marca nada, não. O caso chileno expõe a complexa disputa ideológica que caracterizou a Guerra Fria. O Chile foi o primeiro país latino-americano a eleger um presidente socialista. Era o ano de 70, quando a Unidade Popular acabou escolhendo o médico e político Salvador Allende como presidente. O governo de Allende intensificou o processo de reforma agrária, nacionalizou importantes setores da economia chilena, promoveu a democratização das esferas de vida pública. Né? A oposição às classes burguesas encontrou um respaldo nas forças armadas que organizaram uma revolta contra as reformas socialistas dele. Então, nesse caso, o socialismo ele acabou fazendo com que os militares tomassem o poder e colocassem alguém no lugar dele. Tá? A pressão contrária ao governo tornou-se muito forte. Salvador Allende tentou apaziguar os ânimos e nomeou Augusto Pinochet como comandante-chefe do exército. O próprio Pinochet fez o quê? Tirou o Salvador Allende do poder e assumiu. Allende teria se suicidado e Pinochet assumiu o poder do país, iniciando um dos mais violentos regimes militares da América Latina. O suicídio de Salvador Allende também é questionável, assim como o suicídio de Vargas foi questionado. Né? Então, como eu te falei, muitos desses ataques cardíacos que mataram os presidentes para poder darem início a outros tipos de governo
assim como o suicídio de Pinochet, o suicídio de Vargas, são questionados até hoje. Assim como o acidente que matou Juscelino Kubitschek na década de 70 e agora, pouco tempo depois, tipo, uns 10 anos agora, uns 5 anos atrás, foram fazer uma perícia no carro dele. E foi comprovado que foi sabotagem. O acidente no carro que matou Juscelino Kubitschek. Pega um pouco de água pra mim? Por quê? Na verdade, é porque não era interessante para ninguém descobrir que não foi um acidente, uma emboscada. Entendeu? Para quem estava no poder naquele período, não era interessante descobrir que ele tinha sido assassinado. Era interessante deixar parecer que tinha sido um acidente. Na pista molhada, o freio dele não funcionou e aí ele bateu, capotou, caiu. Na verdade, o cabo do freio dele foi arrebentado. Entendeu? Bom, Uruguai e Paraguai. No Uruguai, na década de 50, por conta da crise econômica, diversos grupos de esquerda defendiam medidas em prol da sociedade igualitária. E aí a gente tem um grupo guerrilheiro, que é o Tupamaro, que empreendeu uma guerrilha urbana, sob a alegação de combater, a ameaça representada pelos grupos de esquerda. O presidente deu um golpe do Estado e fechou o Congresso, e impôs uma série de medidas restritivas. No Paraguai, um dos mais longos regimes militares do Brasil, da América Latina, o general Alfredo Stroessner assumiu o poder em 54 após o golpe de Estado. Ele foi aliado dos Estados Unidos e depois de um tempo ele foi deposto após uma rebelião. Para finalizar, em Cuba, nós tivemos no início da colonização a garganta. Cuba como uma nação socialista, né, com Fulgêncio Batista como presidente, a Vitória. E alianças que foram ignoradas por ele. Né? Nós temos aí Fidel Castro e Ernesto Che Guevara iniciando uma revolução para tirar Fulgêncio Batista do poder, no período que nós chamamos de Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela acaba tomando o poder de Cuba, promovendo algumas melhorias sobre o regime socialista, ganhando o apoio da União Soviética e criando algumas medidas para facilitar e para promover a educação e a queda do analfabetismo em Cuba. Tá? E os Estados Unidos tentou intervir nessa situação? Claro, porque os Estados Unidos tinham interesse, né, nas bases militares cubanas. Foi nesse período que houve o rompimento de relações, porque os Estados Unidos queria a região da Baía dos Porcos, onde tinha um arsenal militar muito forte, e os Estados Unidos acabou perdendo essa influência. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Nós vamos fazer exercício.